iniciativa da Escola Bíblica Dominical no Templo Central. A nossa ideia e pretensão é nós fazermos esse trabalho revezando com os nossos professores, não é, irmã Edna? Sempre trazendo um professor para ministrar as lições, o conteúdo das lições para nós. Nós estamos dando início hoje, até com um pouco eu já peço perdão pela dificuldade na fala, mas como é a primeira aula, nós achamos por bem fazer essa ministração, até para que sirva como modelo das outras aulas, de acordo com o padrão que nós almejamos para essas ministrações. Toda semana, né, uma aula ministrada por um professor diferente, crente e capacitado pelo Espírito Santo para ministrar para nós. Vamos fazer uma oração para darmos início? Já estamos com o tempo avançado, né? Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos a Ti por este privilégio, por esta oportunidade, crendo, Senhor, no Teu trabalhar, no Teu agir, através dessa iniciativa da Superintendência da Escola Dominical no Templo Sede. Nós te pedimos, meu Senhor, que a Tua mão continue estendida sobre nós, que o Teu Espírito Santo opere poderosamente através desse trabalho, através das nossas vidas e na nossa vida, nos ajudando, nos capacitando, e que outros professores e alunos também sejam beneficiados através desse trabalho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa ocasião, nós estaremos meditando na 9ª lição, não é? Tivemos já 8 lições, é lógico, a maioria delas tratando sobre a pessoa de Jesus, não é? Cristologia. Foram 6 lições, propriamente dito, e hoje nós estaremos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Não é? O título ou o tema da nossa lição é uma pergunta, como diz o comentarista, quem é o Espírito Santo? Mas, para nós cristãos, essa é uma afirmação, não é? Ou uma pergunta com uma resposta bem clara, não é? O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa divina. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 17, na versão da Nova Almeida atualizada. Na corrigida, não fica muito diferente, né? A corrigida diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A nossa verdade prática diz que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para poder defendê-la. Nós vamos ler rapidamente, você acompanha aí na sua revista ou na própria Bíblia, a nossa leitura bíblica em classe. João capítulo 14, a partir do versículo 16, 2 versículos apenas, né, do capítulo 14, 3, e depois João 16, do 7 ao 14. João capítulo 14, versículo 16,
diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Já na leitura bíblica em classe, nós já temos aqui, e é de propósito que o comentarista colocou esses textos, nós temos aqui provas suficientes da pessoa ou da pessoalidade do Espírito Santo e da sua divindade também, né? Dos seus atributos, das suas obras, várias atribuições do Espírito Santo nós encontramos aqui nesse texto. Mas nós vamos para a nossa introdução. O comentarista da lição, ele começa falando da identidade do Espírito Santo. Como nós estamos tratando de combater as heresias, os falsos ensinamentos, a doutrina do Espírito Santo, ela vai muito de encontro à doutrina bíblica, não é? Ela vai muito de encontro, principalmente à seita conhecida como os Testemunhas de Jeová. E no primeiro tópico da nossa lição, o comentarista ele apresenta o Espírito Santo já como um consolador. É interessante que, dentre outras coisas, a gente observa que, da mesma forma em que a Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus, que Ele é Deus, da mesma forma a gente percebe que a Bíblia não está preocupada em provar, em mostrar a existência e também a divindade do Espírito Santo. Mas a gente percebe que, por toda a Escritura, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento também, nós temos provas suficientes da existência e da existência divina do Espírito Santo. Ele coloca aqui no primeiro tópico o outro consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo. É o que nós acabamos de ler no texto bíblico em classe. Eu rogarei ao Pai, João capítulo 14, versículo 16, e ele vos dará outro consolador. Interessante que a igreja,
conheceu o primeiro Consolador, né? O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele diz aqui, eu vou enviarei, o Pai vos dará outro Consolador. O comentarista da lição, ele tem o cuidado de mostrar a diferença aqui no original do termo aplicado nas passagens supracitadas aqui nesses textos, quando o próprio Jesus diz que o Pai vos dará outro Consolador. Esse outro aqui se refere, tem um significado de a mesma natureza, não está na nossa lição, da mesma natureza, da mesma espécie, ou seja, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, tem a mesma essência, tem a mesma natureza de Jesus, a mesma natureza do Pai, portanto, ele é Deus. Diferente do termo heteros, que significa diferente, de outra natureza, outro do usual, não é? O termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. Lendo aqui a lição, não é? O termo heteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro tipo diferente. Então, quando aqui em João capítulo 14, versículo 16, o próprio Senhor Jesus, ele usa a expressão outro, ele está se referindo a outro da mesma espécie do próprio Senhor Jesus. Aqui nós já vemos, podemos comprovar a divindade do Espírito Santo. Aqui no segundo ponto, do segundo tópico, ele fala, explica o termo Paráclito, né? Há uma diferença entre Consolador e Paráclito, embora a gente aprende que é a mesma coisa, né? Mas são termos semelhantes, né? Que tem uma relação entre si, mas a paracletologia, como a gente diz, ela é uma doutrina dentro da pneumatologia, não é? A pneumatologia, ela é um estudo geral da pessoa do Espírito Santo. Já a paracletologia é um estudo das atribuições do Espírito Santo, ou das suas ações, não é? E o comentarista, ele coloca aqui essa diferença. Ele diz que o termo nos dicionários é interessante, eu dei uma olhada nisso aí, vocês podem constatar, qualquer dicionário da língua portuguesa já apresenta o Espírito Santo como significado para essa expressão, Paráclito. Há quem goste de falar Paracleto, né? Mas no português tem o mesmo significado, o mesmo sentido. O termo grego Paracletos ou Parácletos vem da preposição para, que significa ao lado ou próximo, e do verbo kaleo, que significa chamar ou convocar, né? Ou chamar para estar ao lado, chamar para estar próximo, perto. E esse chamar para estar próximo, para estar perto, é para auxiliar, é para ajudar, é para consolar, todos esses termos que nós conhecemos aí. Embora algumas traduções da Bíblia traz a expressão advogado, não é?
Jesus é também o nosso advogado e o Espírito Santo ele é também o nosso advogado, mas como um defensor, como um ajudador, aquele que está ao nosso lado para nos proteger. O seu uso no Novo Testamento, Paráclito, aparece apenas 5 vezes, mas todas essas vezes está se referindo ao próprio Espírito Santo. Ele diz aqui, além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado na primeira carta de João, como nós acabamos de dizer, no capítulo 2 e o versículo 1. A deidade, atributos e obras do Espírito Santo. Eu quero ver aqui ler rapidamente um ponto da nossa declaração de fé, que eu creio que você tem. Todo professor de escola dominical deve ter sempre em mãos a nossa declaração de fé. Na página 68, no ponto 2, ele fala da deidade do Espírito Santo. Eu vou ler aqui rapidamente. Declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo, pois Espírito Santo e Deus aparecem como nomes intercambiáveis nas Escrituras Sagradas. Isto mostra clara e inconfundivelmente a divindade absoluta do Espírito Santo, pois ambos são da mesma natureza e de uma só substância. O Espírito Santo falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca, disse o Deus de Israel. Segundo Samuel 23, 2 e 3, também em Atos 5 e 3, diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aí mais na frente ele diz assim: porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentisses aos homens, mas a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é o próprio Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3 e 16. E aí ele diz assim, mais na frente: não se trata de uma doutrina isolada, pois a Bíblia, além de afirmar a deidade do Espírito Santo, também revela os mesmos atributos que são exclusivos de Deus, assim como as mesmas obras de Deus. Os testemunhas de Jeová, eles, quando se deparam com passagens bíblicas que mostram, que provam a divindade do Espírito Santo e os seus atributos pessoais, eles afirmam que essas passagens são figuras de linguagem, né? Já foi o tempo, irmãos, vocês sabem disso, de nós rebatermos essas seitas simplesmente provando que, ou mostrando que o Espírito Santo não é uma força ativa. Eles têm cada vez mais se aprofundado nos seus estudos e na falsificação das Escrituras Sagradas para sustentar as suas heresias. Não é? Então, é necessário nós nos prepararmos, não somente para responder com mansidão, né? Quando pedirem razão da nossa fé, como diz as Escrituras, mas também para nos resguardarmos, nos protegermos e proteger a nossa família, os nossos alunos, aqueles que dependem de nós, que não têm ainda um conhecimento mais apurado das doutrinas bíblicas. E eles dizem isso, e a gente sabe que a Bíblia está repleta de figuras de linguagens, né? E eles se apegam a isso e, por exemplo,
eles dizem que, da mesma forma que a Bíblia diz que a sabedoria tem filhos, personificando a sabedoria, né? Ou então personificando o pecado e a morte, como lá na carta de Paulo aos Coríntios, eu acredito que no capítulo 1 Coríntios capítulo 5, onde ele personifica ali o pecado e a morte também, no mesmo capítulo. Eles dizem que ali é uma figura de linguagem, e é. Aí, da mesma forma, o Espírito Santo também é uma figura de linguagem. Quando aparece o Espírito Santo falando ou interagindo, isso não quer dizer que ele é uma pessoa, ali é uma figura de linguagem. E se nós não tivermos cuidado, se nós não estivermos preparados com relação a isso, no mínimo, eu costumo dizer, no mínimo, é plantada uma dúvida na nossa mente e o perigo está instalado. Não é? Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós procuremos sempre conhecer as verdades das Escrituras Sagradas. Os seus atributos, no ponto 2 do segundo tópico. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, e aqui tem os textos bíblicos, tem uma infinidade de textos bíblicos mostrando, provando os atributos divinos do, do nosso divino Espírito Santo. A onipresença, ele coloca aqui, a onipotência, né? Todos esses são atributos incomunicáveis que ele coloca aqui, ou exclusivos da divindade, não é? Da terceira pessoa da Trindade. O comentarista da lição, ele chama a atenção, e eu achei muito importante, e nós vamos comentar aqui rapidamente, com relação a esse título que nós damos. Nós conhecemos mais o Espírito Santo por essa expressão, né? A terceira pessoa da Trindade. E é importante nós notarmos que isso não quer dizer que, pelo fato de nós chamarmos ele de a terceira pessoa, há aqui uma subordinação na Trindade, né? Nós já estudamos isso rapidamente. Não existe subordinacionismo na Trindade. O Espírito Santo é Deus com o Pai e Deus com o Filho, com todos os atributos divinos, né? E por que, então, que nós chamamos de a terceira pessoa? Simplesmente, o pastor Ezequiel Soares explica isso no livro de apoio e também na sua videoaula, simplesmente porque na fórmula batismal, ele aparece como a terceira pessoa, não é? Ou na bênção apostólica, não é? Mas nós vamos observar que em outros lugares nós vamos encontrar o Espírito Santo sendo mencionado antes do Pai e antes do Filho, não é? Por exemplo, lá em Coríntios também, quando ele fala a respeito dos dons, ele diz que há uma variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de... Deixa eu ler aqui, me perdoe, deixa eu ler aqui para nós termos... não atropelarmos o texto.
Deixa eu ver se eu anotei aqui. É 1 Coríntios 12. Vocês podem me ajudar aí, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, eu acho que é a partir do versículo 4. Sim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ele diz aqui: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, se referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui, o Pai, ele aparece justamente por último, né? Primeiro o Espírito Santo. Então, isso mostra que não há, como nós já vimos já a semana passada, vocês lembram, não há subordinação, essa teoria ou essa heresia do subordinacionismo não existe na Trindade. É simplesmente por isso. O comentarista ele chama a atenção para essa questão. Por que então a terceira pessoa da Trindade? Vamos lá aqui para o ponto 3, as suas obras, que são inúmeras, ele coloca aqui, não é? O Espírito Santo, ele gerou Jesus Cristo, Lucas 1,35, ele dá vida eterna, ele guia o seu povo, ele é o Senhor da igreja. Tudo isso nos mostra, irmãos, que o Espírito Santo ele não é simplesmente uma força ativa, não é? Como que uma força ativa ela pode falar, pode consolar, pode interagir, não é? Pode convidar, pode amar. Uma força ativa não possui intelecto, não possui vontade, não é? Nada disso. Não tem emoções, e o Espírito Santo ele tem, e por isso mostra-nos que ele é uma pessoa, e repito, uma pessoa divina. Alguma colocação aí no chat, Moeda? Por enquanto, não. Pode prosseguir. Então, a sinopse do segundo tópico diz que a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio dos seus atributos e das suas obras, que são uma enormidade de textos que comprovam isso, e só não dá tempo de nós nos debruçarmos sobre essas referências, mas são muitas, né? São muitas referências aqui que dá para a gente, com todas elas e com cada uma delas, confirmar a deidade e a personalidade do Espírito Santo. O tópico 3, heresias antigas e novas. As primeiras heresias, desde do início da igreja, não é, que essas heresias elas rondam a igreja, tentando atrair os incautos. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Isso se dá pelo fato de a igreja, ou os pais da igreja, os discípulos e os apóstolos, estarem mais
centrados ou envolvidos ou preocupados em provar a divindade de Jesus, né? A sua pessoa e a salvação através dele. Né? Mas já havia aqueles... como o comentarista coloca aqui, já havia diversas interpretações a respeito da pessoa do Espírito Santo. Um deles era, ele colocou aqui apenas 3, né? Mas a gente sabe que tinha várias interpretações. Uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é que, de novo, lembrando dos testemunhas de Jeová, que os testemunhas de Jeová, eles, desses 3 aqui, dessas falsas interpretações ou interpretações erradas a respeito da pessoa do Espírito Santo, as testemunhas de Jeová, eles, de cada uma dessas interpretações, eles absorvem um pouco. É a seita mais contraditória que a gente pode imaginar. São muito contraditórios nos próprios ensinamentos deles. O comentarista coloca aqui o arianismo, que vem de Ario, né, que era um bispo que foi condenado no concílio de Nicéia, em 325. Ele defendia que Jesus era uma criatura, não é? Jesus era uma criatura, a primeira criatura de Deus, mas era uma criatura do Pai. E, da mesma forma, o Espírito Santo também era uma criatura. Aí vem os tropsianos. Na verdade, os tropsianos vem de tropse, né? Era um grupo de eruditos, ou eruditos do século IV, que eles passaram a interpretar as Escrituras de forma figurada, né? Fazer uma interpretação figurada das Escrituras Sagradas. E aí por isso o comentarista coloca aqui que era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, ou tropse, figura, e Atanásio foi quem mais combateu esse tipo de interpretação, né? O combate não era as pessoas em si, a esse grupo em si, mas esse tipo de interpretação que trazia e trouxe e até hoje tem trazido prejuízos para os eleitores, para aqueles que precisam conhecer as Escrituras, não é? Depois ele fala aqui dos pneumaticianos, pneumatomacianos. Ele diz que eles surgiram dos tropicianos. O termo vem de pneuma e espírito, né? E falar mal ou falar contra, ou falar mal do Espírito, no nosso caso aqui, falar mal do Espírito Santo. Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia, movimento que negava a divindade do Espírito Santo. O ponto 2 aqui do tópico 3, as heresias da atualidade. Como nós já falamos várias vezes aqui, né, eles são os principais, as testemunhas de Jeová, mas o comentarista, ele chama a atenção aqui para os muçulmanos, né? Ou para o islamismo. Mas voltando aqui rapidamente, eu vou ler porque o nosso tempo está acabando. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, que é a dos Testemunhas de Jeová, não é? Substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Já no primeiro
no primeiro capítulo da Bíblia, não é? E usa a expressão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo com letra maiúscula, com letra minúscula, né? Em Atos 2 e o versículo 4. Aí o comentarista diz aqui que a expressão hebraica Ruach, né, e Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida por força ativa de Deus. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa. E eu digo que bem confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, não é? Porque o próprio comentarista da lição, ele coloca aqui, citando Eclesiastes 1:9, de modo que nada há novo debaixo do sol, não é? Se a gente for estudar a história dessas heresias, a gente vai ver, como eu acabei de dizer, já no começo da igreja, já havia essas interpretações a respeito do Espírito Santo. Não era muito tratado, não era divulgado, porque a discussão maior era a respeito da pessoa de Jesus, não é? Da sua divindade principalmente. Uma crença estranha. Os intelectuais islâmicos, por exemplo, se apegam à palavra do Alcorão, atribuídas a Jesus. Isaías, né, capítulo 61, ele não colocou aqui o livro, mas é Isaías 61:6. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Hamad. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez da vinda do Consolador. E dizem que o Consolador porque eles confundem, não é? A expressão no grego periklos com paráclitos. Ele coloca aqui, o comentarista da lição. É bom dar uma... Eu sei que vocês fazem isso, é claro. É bom dar uma olhada no livro de apoio. Muito rico o livro de apoio, né? Apesar de ser resumido também, mas é muito rico o livro de apoio. E é importante que o professor possua ele e estude, né? E leia. Ele coloca aqui, eles confundem a palavra grega periklos, renomado ao redor ou ilustre, com paráclitos. Assim concluem equivocadamente que Maomé é o consolador prometido por Jesus. É interessante, é uma contradição aqui também, porque eles mesmos não creem na divindade de Jesus. É claro que eles têm Jesus como um profeta, não é? Mas aqui eles pegam a fala do próprio Jesus e dizem que aqui se refere a Maomé. Maomé para eles é o consolador prometido. Convém lembrar que periklos não é uma palavra bíblica. Não aparece em lugar algum da Bíblia. Para eles, Gabriel o anjo Gabriel que é o Espírito Santo, não é? Nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Aí aqui, para concluir, ou antes da conclusão, ele coloca uma resposta bíblica, não é? Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, como nós vimos no primeiro tópico, que não deu para comentar, não é? João 14:16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. É interessante também que
quando nós lemos essa passagem de que o Espírito Santo ele vai habitar em nós, é uma passagem também que os testemunhas de Jeová, eles aproveitam para colocar dúvida em nós, fazendo uma pergunta capciosa, né? Como que o Espírito Santo é uma pessoa e a Bíblia de vocês, a nossa Bíblia, né, diz que vocês vão ser cheios do Espírito Santo? Como que alguém pode ser cheio de uma outra pessoa, né? E aí nós precisamos ter uma resposta. Parece, como diz o próprio comentarista da lição também, né? Parece uma coisa simples, mas às vezes a gente não tem a resposta na hora e acaba se atrapalhando diante dessas perguntas dessa seita. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, e que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Assim, ele conclui, assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. A nossa conclusão da lição diz assim: vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia. É claro que nós, pelo fato de não termos tempo, não é? Mas está aí na nossa lição, irmãos. Muitos textos, abundantes textos, como ele coloca aqui. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar aos discípulos e a nós, e fazer lembrar tudo aquilo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos, não é? O Espírito Santo, ele, além dele ter sido enviado, ele foi enviado para falar, né? Aqui na nossa conclusão, para falar, para consolar, para convencer, para confortar, né? Para nos proteger, para nos encher dele. E há uma necessidade, não é, irmãos, de, nesses últimos dias, nós buscarmos o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Eu, particularmente, Deus sabe, eu tenho uma preocupação muito grande com a continuidade ou a permanência do ensinamento da doutrina do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo na nossa igreja, porque, infelizmente, cada vez mais tem se tornado raro o batismo no Espírito Santo na nossa igreja, sendo que nós continuamos afirmando que somos pentecostais e queremos ser cheios do Espírito Santo. Alguns afirmam ser cheios do Espírito Santo e realmente são, mas nós temos visto, nós temos observado esse esfriamento, ou essa falta de atenção e de cuidado na permanência, na insistência do ensino a respeito da pessoa do Espírito Santo
das doutrinas pentecostais, que nós somos pentecostais. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos nos aprofundar, não somente nessa doutrina, mas no conhecimento pessoal, pela busca do Espírito Santo, para sermos cheios e usados por Ele. Amém, irmã? Glória a Deus. Uma lição maravilhosa e muito importante. Irmão Márcio, nós podemos, então, dizer que as testemunhas de Jeová são os representantes do arianismo, né? Sim, sim. Os herdeiros diretos. E é impressionante como ele se opõe a quase que toda a Trindade, né? Eles têm uma doutrina contrária à pessoa de Jesus Cristo e contrária à pessoa do Espírito Santo. Então, é muito pertinente a lição atual, porque eles se reformulam e hoje estão muito ativos na internet também. E, como o senhor diz, né? A Igreja a Assembleia de Deus, ela é uma igreja pentecostal, a maior igreja pentecostal do Brasil, se não do mundo. Nós precisamos preservar essa doutrina e ensiná-la cada dia mais para que todos, né, possam experimentar, ser batizados no Espírito Santo, viver na dependência do Espírito Santo e continuar ensinando essa doutrina, né? Uma coisa importante também é que aqui a lição fala sobre o islamismo, né? Mas a gente também precisa lembrar que algumas igrejas neopentecostais têm supostamente se aproximado do judaísmo, né? Nós temos muitas aproximações com a religião judaica, mas o judaísmo também não entende, né, o Espírito Santo como uma pessoa e não aceita também Jesus como Filho de Deus, nem como uma pessoa, né, nem como Deus. Né? E, contraditoriamente, muitas igrejas neopentecostais têm tentado assumir para si uma prática judaizante. Então, A gente pode até dizer, irmã Edla, que o judaísmo, eles são eles são ferrenhamente contrários à Trindade também, né? A gente fala dos Testemunhas de Jeová, por exemplo, que é uma seita muito perigosa, mas os judeus, eles são completamente contrários, porque, como a irmã acabou de falar, eles não creem na divindade de Jesus, né? De Jesus como Deus, como Filho de Deus. E nem crê no Espírito Santo, né? Como Deus. Então, eles não creem na Trindade. Eles não creem na Trindade. E hoje é importante, é necessário nós termos conhecimento das doutrinas bíblicas, da pessoa do Espírito Santo, que é o assunto da semana, porque já foi um tempo, irmãos, que de a gente fechar a porta, bater a porta, não, eu não quero receber, e mandar eles irem embora, ou como muitos faziam, né? E até hoje eu já ouvi alguém falar, não, é só chamar eles para orarem. E eles não querem, eles vão embora. Não façam mais isso, porque eles vão entrar, vão orar com você e vão pegar a sua Bíblia e vai. Além disso, a gente nem pode ter eles como inimigo, né? Nem pode ter eles como inimigo, que Deus nos guarde, porque são vidas que precisam de salvação, então a gente precisa convencê-los, não é? E
também porque hoje a gente tem essas pessoas dentro da nossa própria família, às vezes dentro da nossa própria casa. Então, não tem como evitar um confronto no bom sentido. Então, resta nós nos prepararmos mesmo para convencê-los da verdade, convencê-los que eles estão errados, com a ajuda do próprio Espírito Santo, para tentá-los trazê-los à salvação ou tirando-os do caminho da perdição. Né? Então, hoje não dá mais para a gente evitar bater a porta, mandar procurar outra família para evangelizar. Na verdade, eles só procuram a gente que eles sabem que nós somos crentes. Né? Então, a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado para, de novo, como diz o apóstolo João, o apóstolo Pedro, né? Responder com mansidão quando pedirem razão da nossa fé. Por que você crê que o Espírito Santo é uma pessoa e é uma pessoa divina? E aí tem estrutura para responder. Eu comentar aqui, está errado, a gente não está sabendo que está errado e está mandando levar para os outros. A irmã Antonieta, a professora Antonieta, está falando que, sabendo do erro, nós não devemos mandar evangelizar outros, né? Outros que não são evangélicos, né? Porque é o erro doutrinário, herético, que não pode ser difundido. E, além disso, tem a internet, né? Então, não dá para a gente fugir. Esses ensinamentos podem alcançar nossos jovens, nossos adolescentes, né? E por isso que nós temos que estar sempre atentos. Amém, irmãos. Amém, irmã. Amém. Por mim está encerrado aqui, viu? Se bem que quando eu começo a falar, eu vou embora, mas a gente tem horário para terminar, não é? Eu espero que o Senhor continue nos ajudando, nos dando graça, abençoando as nossas escolas dominicais, os nossos professores, capacitando-nos cada vez mais e nos concedendo outras oportunidades para a gente compartilhar um pouco da palavra do Senhor através desse canal. Graças a Deus, agradecemos o nosso superintendente, irmão Márcio Ângelo, pela sua disposição. Agradecemos a todos que participaram nesta noite, crendo que foi uma bênção essa aula em nossas vidas. E, se Deus permitir, se Jesus não voltar, na próxima terça também estaremos novamente aqui, estudando mais da Palavra de Deus. Pai do Senhor. Podemos orar, né, irmão? Pode orar, irmã Edna, por favor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, tão oportuno, tão proveitoso, Senhor, de estudo da Tua Palavra. Louvamos a Deus pela vida do Teu servo, irmão Márcio, que tem se dedicado ao ensino da Bíblia, à escola bíblica dominical. Que este trabalho floresça, que este trabalho cresça e alcance muitas vidas. Abençoa a nossa igreja, que ela permaneça firme no ensinamento da sã doutrina, até o retorno de Jesus. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor. Boa noite. Boa noite.